Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio do Helpcast no ar e hoje para falar de um dos maiores avanços da medicina moderna, que é a cirurgia robótica e que é algo que já faz parte da nossa região graças ao Hospital Help. E para falar um pouquinho sobre o funcionamento, os detalhes e esse momento atual que nós estamos vivendo, eu estou aqui com 3 médicos urologistas. São eles, Dr. Arthur Farias, Dr. Jonathan Suyan e Dr. Miélio Galdino, que estiveram inclusive à frente da primeira cirurgia que foi realizada no Hospital Help. Eu já quero dar as boas-vindas a vocês e dizer que é um prazer imenso recebê-los aqui hoje. Sejam bem-vindos. Obrigado aí pelo convite e vamos começar o nosso bate-papo. Já pra gente ir quebrando o gelo, a gente vai falar de avanços. A gente estava aqui com o Dr. Arthur, vocês ainda não tinham chegado, mas a gente estava conversando sobre a tristeza que foi a derrota do Brasil ontem. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa. Eu vou pedir para que vocês comecem se apresentando, porque aí o pessoal conhece melhor quem são vocês. Vamos começar por aqui. Bora. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite aí da Fundação. É uma honra para mim estar aqui dividindo essa mesa com grandes amigos também da urologia. Eu me chamo Miélio Galdino, sou urologista, sou formado na Faculdade de Medicina da ABC. Fiz 1 ano de especialização, posteriormente em urologia e cirurgia robótica. E retornei aqui para Paraíba para poder trazer esses avanços para nosso estado e ao lado de grandes amigos e também grandes urologistas competentes que estão fazendo história aqui em Campina Grande. Isso aqui na sua camisa são suas iniciais, é? É minha marca registrada. Que povo chique. Isso aí é outro nível, né? Isso aí é outro nível. Isso é uma coisa. A pessoa chegar nesse nível zerou a vida. Exato. Se fosse. Vamos lá, doutor Arthur. Eu sou Arthur Farias, sou urologista, cirurgião robótico. Sou também, a semelhança de Miélio, a gente fez a mesma residência no mesmo lugar, na Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. Também fiz o mesmo fellow que ele em urologia, depois na mesma instituição, e depois eu fiz um fellow de cirurgia robótica, um clinical fellow na Europa, em 2023. E voltei para cá depois desse período, por coincidência, graças a Deus, e agradeço muito a Deus por isso, que foi quando os robôs chegaram aqui no estado da Paraíba, foi justamente quando eu voltei. E aí a gente começou a trilhar esse caminho aí. Lá em João Pessoa, aqui em Campina Grande, a gente deseja que isso seja também o começo do programa do Estado e de crescimento para todo mundo, né? Perfeito. De lá para cá nunca mais um parou. Hoje ele corre para todos os lados. E o senhor? Bom, boa tarde, né? Meu nome é Jonathan Suyan e assim também gostaria de agradecer o convite, né? Dizer que sou um egresso da casa, tá? Eu me formei aqui na Facisa no ano 2017. E lá para cá foi uma longa jornada, né? Diferente um pouco dos meninos, eu acabei concluindo aqui no Nordeste a parte de urologia, lá no Hospital Getúlio Vargas, em Recife. E fiz a certificação em robótica também em Recife, no Hospital Real Português. E viemos aí com muita alegria, né? Vendo essa trajetória de sucesso do HELP e a trajetória assim, de tecnologia na Paraíba, que é fundamental para os nossos pacientes. Perfeito. Vamos começar explicando para o pessoal o que é a cirurgia robótica, porque tem muita gente que pensa que o robô vai lá e faz a cirurgia sozinho, mas como é que, na verdade, essa cirurgia funciona? Boa. Então, na verdade, assim, a história da cirurgia robótica, apesar de ter chegado aqui em 2026 aqui na Paraíba, é uma história de anos, né? O primeiro robô no mundo foi do século passado, então, no Brasil foi em 2008, eu acho, o primeiro robô que teve. E na verdade, o robô não é um instrumento de substituição de médico. Isso é uma coisa interessante para a gente falar. Sim, uma complementação do ato médico. Então, o robô não faz nada sozinho. O robô, ele na verdade, obedece os comandos do cirurgião principal, tá? E facilita o nosso acesso. Principalmente na parte da urologia, que a gente mexe em espaços curtos, o robô dá precisão, dá qualidade e também preservação, que é o que a gente sempre avoga aqui nas nossas cirurgias. Então é isso, basicamente o robô não opera sozinho, ele precisa de um médico, na verdade 2 médicos, né? Precisa do médico do console e o médico auxiliar, que vai cuidar da parte do docking, da parte da aspiração, enquanto o cirurgião principal vai cuidar da parte cirúrgica em si, a dissecção dos planos, as suturas e a cirurgia propriamente dita. Isso aí que o Miélio falou é bem importante a gente falar, vou considerar até outro ponto também, é que a cirurgia robótica não foi feita para a urologia inicialmente. A cirurgia robótica foi feita, na verdade, para outras especialidades. Como o Miélio mencionou, isso há muito tempo atrás, né? Isso tem... A primeira cirurgia robótica que foi propriamente dita depois de passar dos modelos animais e sendo feita em ser humano foi no ano 2000, há muito tempo atrás. Então, teoricamente, ali ela foi feita como desenho para cirurgia cardíaca e neurocirurgia.
Mas isso não, o que percebeu é que com o tempo o robô ele era muito preciso para exatamente isso que ele falou, espaços pequenos, curtos, que a gente precisa de maior precisão, amplificação de imagem, uma destreza maior dos movimentos. E aí a urologia, que era o patinho feio, se tornou a principal especialidade hoje no mundo. A urologia é a principal especialidade que faz cirurgia robótica, e a cirurgia da próstata ainda é a principal cirurgia no mundo inteiro, feita por cirurgia robótica. Logo depois vem ali endometriose, cirurgias ginecológicas, depois a cirurgia do abdômen, são mais ou menos esse ranking aí. Mas, de forma geral, o robô dá para fazer para várias especialidades, não é só para uro, mas realmente acabou sendo o carro-chefe. Eu acho muito importante, logo o início da fala dele, que é sobre a substituição do profissional. A gente escuta isso muitas vezes nas mais diversas áreas possíveis e na medicina não seria diferente. Mas eu queria que vocês falassem, talvez ainda enquanto estudantes, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a cirurgia robótica? Quando foi que ouviram falar pela primeira vez? E o que é que já pensavam ali naquele tempo de vocês antes de começarem a atuar de fato com isso? Bom, a tecnologia da cirurgia robótica, ela sempre encanta muito, né? Então, quando a gente entra para ser urologista, a gente passa primeiro pela cirurgia geral. Então, ali é o nosso primeiro contato com esse mundo de cirurgias, de tecnologias, com a videolaparoscopia, que é um método muito usado ainda, bem difundido aqui no país. E acaba que nesse meio surge o nome da robótica, né? E eu acho que também, imagino que os meninos tiveram um contato parecido em termos de ouvir falar, e por estar em centros maiores, você às vezes tem acesso. Às vezes tem um chefe ali que já domina, ou que conhece alguém que domina, e você vai tendo contato através de terceiros, as primeiras cirurgias, as primeiras impressões. E é algo assim que encanta de fato, né? A tecnologia que ela proporciona uma precisão muito maior em termos de melhoria mesmo, tanto de técnica cirúrgica, né? Como para o paciente, como para o cirurgião também. Vale salientar que, assim, até a parte de conforto do cirurgião, de visão em 3D, de ergonomia, de ficar numa posição ali que é menos incômoda, também abrevia o tempo cirúrgico, abrevia o tempo do paciente. Então, assim, são tantas coisas que quando a gente olha de uma maneira geral, aquilo lhe dá a vontade de ter acesso, de se formar e trabalhar com isso, que traz tantos benefícios, não só para o paciente. Perfeito. E o senhor lembra a primeira vez que eu ia falar? Eu ia falar para vocês, eu não sei como é que foi essa história da cirurgia robótica, mas eu, pelo menos particularmente assim para mim, eu sou um cara um pouquinho improvável, porque eu realmente era muito ruim de habilidade manual quando eu era mais jovem. Então, não jogava videogame? Não jogava videogame, todo mundo pergunta isso. Não tem nada a ver. Exato. Doutor, o senhor faz cirurgia robótica porque o senhor jogava muito videogame. É igualzinho, é igual, stick, né? Exato, exatamente. Não é a mesma coisa. Não tem como comparar. Mais para dirigir um carro, né? Não tem. Os manuais. Né? Não tem como comparar, são coisas totalmente diferentes. Esse é outro ponto, até um gancho que a gente tinha feito um dos primeiros vídeos que a gente fez lá no Help, o pessoal saiu muita pergunta nas redes sociais perguntando justamente sobre esse ponto. É o robô que vai operar e tal. Como ele falou, a gente precisa deixar claro que o robô não substitui o ser humano em nenhum ponto. Isso realmente é totalmente diferente. É isso que a gente tem para amplificar. Então, assim, explicando que não é uma máquina propriamente que faz nada, depende do cirurgião e das habilidades que ele tem, que não são apenas manuais, mas intelectuais também. A gente precisa entender muito bem o campo cirúrgico. E aí, voltando um pouco para quando eu era mais jovem, eu achei que eu não ia nem ser cirurgião, quanto mais cirurgião robótico. Eu acho que depende muito da trajetória que a gente vai tendo na vida. A gente precisa passar por certas experiências que vão nos dando espaços e caminhos que vão para trilhar. Então, assim, não é de repente que você vira cirurgião robótico. Eu acho que não é de repente que você sempre quis ser cirurgião robótico. Como o Jonathan falou, a gente vai tendo contatos durante o processo de aprendizado que vão abrindo realmente algumas ideias sobre aquele caminho ali que talvez eu vou ter que trilhar. Então, para mim foi o seguinte, eu estava na residência da urologia e eu comecei a ter contato justamente dessa forma. Chefes meus que operavam fora. Eu acho que e aí a gente está passando por um processo de mudança recente em relação à cirurgia robótica que tem a ver com democratização. Não era comum fazer cirurgia robótica assim como está sendo cada vez mais agora. Então, assim, são poucos profissionais que operam, são poucas pessoas que são habilitadas, centros maiores, então acabavam que era difícil até para você ter contato e para você aprender é difícil também. Exato. Então, acabou que ali eu comecei a ter contato e aí foi daí que foi surgindo a ideia de participar cada vez mais e aí, obviamente, depois da cirurgia geral, na urologia, que eu acho que foi quando muda totalmente a chave da pessoa em relação ao mundo da robótica, e que depois do ano de fellow é que realmente eu percebi que ali daria para eu aprender e saber utilizar o robô. Mas assim, a gente passa por um processo que a gente se encanta,
acha que é impossível de fazer, e aí depois que tu realiza, tu diz assim, meu amigo, isso aqui dá muito Fica certo. viciado. Esse é o caminho, porque e aí você começa a apostar na técnica. Quando você começa a ver seus resultados, você vê que aquilo realmente representa o que está escrito, você diz assim, para mim só vai ser por aqui mesmo que eu vou querer fazer. E o senhor, doutor Miele, lembra? Isso. Não, na verdade, a trajetória é quase igual, né, todo mundo. A gente começa ali na cirurgia geral, vai para urologia, aí eu e Arthur, a gente teve a mesma formação, então os mesmos chefes que ele acompanhava, eu também estava acompanhando. Então o cara já visa ali no futuro ter uma especialização. Eu também já entrei na urologia já querendo fazer a parte de oncologia, principalmente, e acaba que a cirurgia robótica está muito relacionada à oncologia. Apesar da gente poder utilizar a plataforma para cirurgias benignas, endometriose, por exemplo, até cirurgias urológicas benignas, o carro-chefe são as cirurgias oncológicas. Inclusive, o próprio SUS, a partir de portarias recentes, ele está começando a disponibilizar para os pacientes do SUS. E foi exatamente isso. Durante a residência de urologia, eu comecei a acompanhar alguns chefes que já eram mais experientes no ramo, e acaba que a gente se encanta e trilha um caminho de especialização e vai para a vida real para colocar em prática. E uma coisa interessante é isso aí que a gente está falando, que é a universalização da cirurgia robótica. Um paciente, se o rei Charles tiver um câncer de próstata lá na Inglaterra, ele vai ser tratado da mesma forma que um paciente daqui do interior da Paraíba. Entendeu? Porque a cirurgia, a mesma técnica cirúrgica, a mesma plataforma robótica, que é a melhor que tem no mundo atualmente. Então, isso é a globalização da cirurgia que traz benefícios tanto para o médico, né? O médico, assim, é uma cirurgia mais fácil, é uma cirurgia mais legal de ser feita, quanto o paciente com os resultados funcionais e oncológicos bem superiores. Assim, o que a gente vê na prática, mais ou menos é isso. Que bom que a gente está chegando nesse momento, né? De tornar acessível essa ferramenta para todo mundo. E o senhor falando, já aí na sua fala, o senhor deu um indício sobre isso. O que é que o médico pode fazer que ele talvez tenha mais dificuldade em uma cirurgia convencional? O senhor falou vídeo, alguma coisa, eu não peguei. Isso. Explicar melhor, qual é a né? diferença? Explica aí como é que funciona. Então, com a evolução cirúrgica, né? Antigamente a gente tinha a cirurgia tradicional, que era a cirurgia no corte, né? Cirurgião tradicional, cortar a barriga e tudo mais. E aí isso evoluiu para uma cirurgia minimamente invasiva, que é um termo muito comum no nosso meio, né? Então, quanto menos invasão, quanto menos corte, pelo menos na parte externa, e de acesso à parte que importa naquela cirurgia, tradicionalmente melhor. Então, assim, com isso surgiu a videolaparoscopia, que o pessoal, muitas vezes, muitos pacientes, quando chegam para a gente ainda perguntando desse método cirúrgico, até, não sei se costumam acontecer com vocês, aí chega a cirurgia do laser, que não é no laser, na verdade. Exato. Que são pequenos cortes que a gente faz, passa portais, então consegue passar as pinças através desses cortes e consegue ter uma cirurgia mais segura, com um pouco melhor de visão, e em muitos casos com uma resolução bem superior ao tradicional corte. Tá? Mas isso aí vai muito caso a caso, cirurgia a cirurgia. E a evolução dessa videolaparoscopia foi justamente a robótica. Como o Arthur falou muito bem ali no início, né? A robótica já está aí, a questão de século passado, os primeiros robôs. Quando a gente fala em robótica também, existem outros tipos de robôs de plataforma. Existe o robô que faz só biópsia, que é só um braço e robô. Existe o robô pensado apenas para tratar o cálculo renal. Existe robô, então, isso para cada especialidade. Então, são tecnologias que vão surgir e que vão se difundir. Porém, a cirurgia robótica que a gente está falando é uma plataforma que já foi a evolução da videolaparoscopia, e a gente conseguiu chegar num patamar que atende a várias especialidades, como foi falado, né? Então, ela surgiu para outras especialidades e acabou que na urologia ela se encaixou de uma maneira muito boa, e a plataforma que a gente tem disponível aqui, vale salientar que é uma das melhores do mundo, então, no momento, né? Esse ponto que o Jonathan falou, é importante a gente frisar, que o robô que o Help tem, que é um da 20XI, e a gente está num momento que, inclusive, existem outras plataformas que estão chegando no Brasil. E a gente precisa ser bem claro nesse ponto. É bem superior a muitas outras que já estão chegando. Isso não é porque é para dizer que o robô... não é porque a gente tem dados científicos sobre isso. Todos os trabalhos, a maior parte que foram feitos sobre cirurgia robótica, na verdade, foram quase todos baseando-se nessa plataforma que está sendo utilizada agora aqui no hospital. Então, assim, é uma diferença muito grande se comparado, e não é porque é questão de gosto do cirurgião. São resultados palpáveis que a gente está falando, entendeu? Então, existem outros robôs que estão chegando no mercado que eles também fazem cirurgia robótica, mas não têm todos os recursos que esse robô tem, entendeu? Perfeito. E um dos resultados, um dos pontos mais positivos que são perceptíveis é justamente a questão da recuperação, para o paciente? Isso, a gente fala da parte funcional, né? Então, assim, às vezes, para o paciente, ele tem a questão
de uma recuperação mais ágil. Se a gente for a rigor na cirurgia que a gente discutiu da próstata, né? Então, assim, menores taxas de transfusão, menor sangramento, recuperação mais ágil, alta precoce. Então, assim, ganho funcional também de incontinência urinária, entram outros fatores da nossa cirurgia, né? Se a gente for entrar nesse detalhe. Mas, de uma maneira geral, a robótica proporciona essa brevidade no tempo cirúrgico, na brevidade também no tempo hospitalar e uma recuperação mais rápida, retorno às suas atividades. Só um detalhe aí da laparoscopia que eu lembrei agora, que assim, na verdade a evolução do robô, a prostatectomia radical hoje, a gente fala que é prostatectomia radical assistida por robô. Isso, então, é laparoscópica assistida por robô. Então não é uma cirurgia que é uma laparoscopia assistida pelo robô. Então o assistente, na verdade, é o robô e não o médico, entendeu? Isso que é interessante. E dos primeiros robôs que surgiram para cirurgias abdominais, na verdade, era um robô de braço único, que ele comandava apenas a câmera. Então, o cirurgião operava e com os pés, ou então por comando de voz, ele conseguia aproximar ou retornar a câmera. Então, a robótica surgiu como uma evolução da laparoscopia. E, atualmente, hoje, a gente fala que a prostatectomia radical robótica, na verdade, é uma prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô. Então, é um avanço na técnica laparoscópica, e aí a gente vai ganhar naquelas outras discussões que são até mais técnicas, é o fato da pinça fazer a angulação da mão, que isso dá muito, ajuda muito a gente na dissecção da pelve ali, da próstata, já que a laparoscópica é uma pinça reta e não tem esse controle mais fino. Então, Perfeito. isso Aí, justifica. importante ponto. Além disso tudo que Miele e o Jonathan acabaram falando, controle de tremores, coisa que um cirurgião que ganha longevidade, o cirurgião opera sentado, né? Então ele acaba tendo maior tranquilidade para fazer uma cirurgia que, vamos supor, uma cirurgia extensa, 4, 5 horas. Existem cirurgias que demoram até mais, né? E todo esse tempo, se ele acabar fazendo numa posição mais ergonômica, também, obviamente, vai ter um impacto para a saúde dele e disposição para fazer uma cirurgia. Então, tem pontos que estão relacionados à ergonomia para o cirurgião que também são de benefício para o paciente, no fim das contas. E aí, quando o Jonathan falou sobre os ganhos que a cirurgia robótica tem, realmente não é só para a próstata. As outras cirurgias que podem ser realizadas por acesso robótico, como cirurgias para hérnia, para pessoa do aparelho digestivo, ou bariátrica, ou até mesmo endometriose, esterectomia, miomectomia de miomas para as mulheres, todas elas, cirurgia torácica, exatamente, todas elas vão ter impactos positivos em relação à recuperação. Não é só para a cirurgia da próstata, não. Rim, para gente, bexiga, enfim, todos eles têm benefícios, de forma geral. Como é que funciona esse processo de formação do profissional para que ele possa atuar com a cirurgia robótica? O seguinte, tem alguns passos. Todos os cirurgiões, eles precisam ser habilitados. Existem passos para que a gente acabe chegando a esse ponto. O primeiro deles precisa, no Brasil, isso é no Brasil, fora não é obrigatório que tenha esse processo. Existem países que obrigam a certificação e outros que não. Existe, inclusive, uma discussão muito grande nos Estados Unidos sobre isso, porque nos Estados Unidos tem tanto robô que o pessoal acaba a residência já tendo, de certa forma, mão para fazer a cirurgia robótica. Aqui no Brasil não é assim. Os cirurgiões, quando acabam terminando as suas residências, eles precisam passar por um processo de certificação. Às vezes, hoje em dia, aqui no Brasil, inclusive, tem residência que está fazendo até durante já. Mas, de forma geral, eles precisam ser habilitados num processo que envolve parte teórica de conhecimento, existe uma parte do curso, que é a parte teórica, existe uma parte também de simulação, 40 horas de simulador obrigatórios que têm que ser realizados. Além disso tudo, você ainda faz uma prova, um período em que você vai visitar a sala do robô e o pessoal da certificação acaba explicando todo esse processo, como é que funciona a sala do robô, o posicionamento, o layout da sala, todos esses pontos. E depois, para você começar a ser habilitado a operar, você ainda precisa de 10 casos com um cara que vai supervisionar. O cirurgião habilitado que tem mais número de cirurgias, que é o proctor, que acaba estando junto com o cirurgião. Até ele completar 10 casos e depois disso é que ele pode começar a operar sozinho. Então, assim, não é algo que de repente você começa a utilizar a plataforma e você já vai saber operar. Tem todo um processo que envolve muito uma única ponto. Acho que se for para resumir, o processo de certificação é uma palavra: segurança. Segurança do paciente. Entendeu? Além disso, antes de você partir para colocar a mão na massa, você tem que acompanhar 10 casos. Você não pode chegar já e operar de cara. Verdade. Tem que acompanhar. Ter a vivência de sala, de como se exatamente. portar, de como posicionar. Como mexer no robô. Tudo Isso. Tem outro detalhe também que essa parte de formação ainda depende... Hoje em dia, eu diria que está mais atrelado. Todo mundo que tem contato ali na formação da urologia vai ter um pouco de contato e vai tender a querer ter esse contato maior com o robô. Mas parte muito do cirurgião também.
Então, assim, da vontade do cirurgião, às vezes de recursos do próprio cirurgião, entendeu? Não é algo que é disponibilizado inteiramente por serviços e tudo mais, então... E não é barato também. E não é barato. Né? A formação médica, como sempre, ela exige bastante. Então, a gente sempre se atualizando nesse sentido. Vamos tocar um pouquinho nesse ponto mais lá na frente, quando a gente vai falar sobre essa parceria da Unifacisa e do Hospital Help, como tem funcionado como uma ferramenta pedagógica. Mas antes da gente seguir para esse ponto, eu queria saber de vocês qual é o principal desafio de um profissional que atua nessa área. Tem tantos, né? Rapaz, são vários, viu? Porque a respirada foi profunda aqui. Eu acho que tem a ver com algumas coisas. Vou deixar os meninos falarem mais, mas eu diria que a gente hoje ainda está muito com... Eu acho que a gente passou por um processo em que era difícil a informação de chegar para o paciente, a ideia de que faria cirurgia robótica. Hoje muita gente já entende sobre isso e comenta isso no consultório e às vezes procura o cirurgião para falar sobre esse assunto, sobre robótica, ou seja, está começando a ficar comum entre a população, mas a gente ainda esbarra em alguns cenários relacionados a acesso mesmo, porque, por exemplo, a maior parte das cirurgias que a gente tem, que são possíveis de ser realizadas, hoje em dia ainda não existe codificação na saúde suplementar, o que significa é que mesmo convênios, paciente que tenha convênio, ele não consegue realizar a cirurgia de forma assim rápida, logo depois que a gente solicita, pelo convênio quando a gente pede por acesso robótico. A não ser prostatectomia radical, que desde abril desse ano existe código para ser realizada por via do convênio. Então ali está, não é que o paciente precisa pagar algo a mais, mas esse algo a mais às vezes pode ser um pouco mais oneroso para o paciente e dificulta para ele realizar o procedimento. Existe uma taxa de uso do robô. Mas, enfim, eu quero que o Mins fale também. Acho que, alinhado aí com o que o Arthur falou, o que é importante, isso aqui, para mim, o desafio maior na cirurgia robótica é a expectativa do paciente. Tem casos e casos também. A gente está falando que a cirurgia robótica é muito superior. Se você pegar os estudos, vão ter vários estudos. A cirurgia robótica tem preservação de continência, tem controles oncológicos, mas tudo depende do paciente. Depende do caso do paciente. Às vezes tem pacientes que, mesmo com a cirurgia robótica, a gente não consegue ter a dissecção completa, não consegue ter a preservação da funcionalidade que a gente deseja. Então, muitas vezes o paciente vai com expectativa, que a sua doença não permite que ele tenha. Então, é importante para o médico falar assim, você vai fazer cirurgia robótica? Mas o seu caso talvez seja um caso que não tenha os desfechos funcionais que a gente espera. Não por conta da cirurgia robótica, mas sim por conta da doença do paciente. Então, vou fazer cirurgia robótica, eu tenho garantia que vou sair continente e potente. Não é bem assim, depende de cada caso, entendeu? Então, o paciente tem que estar ciente disso aí. Para mim, essa é a maior expectativa, que às vezes o paciente coloca muita fé, uma coisa que é realmente muito boa, mas aí depende do caso, depende da doença dele. Isso que você está falando, né? Dependendo do caso de fato, às vezes nem é a melhor via, né? Então, a gente realmente é caso a caso, porém, como a gente também já veio comentando, para a maioria dos pacientes vai ser um benefício importante, né? Eu diria que as barreiras, eles falaram bem. A parte financeira não deixa de ser uma barreira, porque como toda tecnologia, ela custa, né? Tem um custo elevado. A questão da expectativa do paciente é bem importante também, porque a gente sempre propõe o que a gente crê que é melhor ali. E se a gente tem a melhor ferramenta, por que não propor a melhor ferramenta, né? Então, vamos falar sobre um aspecto que vocês citaram muito durante a fala de vocês. Quais são os critérios para definir se um paciente está apto ou não para realizar a cirurgia robótica? Na verdade, é difícil resumir, se a doença sai pela robótica. É isso, é basicamente. Se ela sai, se o paciente é candidato, porque assim, o câncer de próstata, vamos falar assim, que é o carro-chefe da gente. O câncer de próstata tem casos que não são casos cirúrgicos. Tem casos que não tem indicação cirúrgica. Por quê? Porque é uma doença que às vezes é uma doença localmente avançada, invade reto, invade bexiga. Então, para você fazer uma cirurgia, você vai ter que fazer uma amputação do paciente e não é o melhor. Então, tem outras modalidades terapêuticas. A radioterapia é uma modalidade terapêutica curativa, ou seja, o paciente que é encaminhado para a radioterapia para câncer de próstata não é um negócio paliativo. Ele tem a chance de ser curado. Sim. Então, basicamente, a minha opinião é que se sai por cirurgia, a prostatectomia robótica é a melhor e a mais indicada. Aí tem os riscos do paciente. A cirurgia robótica, o paciente ele fica numa posição que a cabeça fica para baixo, porque a gente precisa que as estruturas abdominais desçam para a gente poder acessar bem a pelve. A gente insufla gás dentro da barriga, dentro do abdômen. Então, o paciente acaba que pode ter repercussões hemodinâmicas. Isso especificamente na urologia. Na urologia. Tem outra coisa também, que a gente, há tempos atrás, tinha-se a percepção de que cirurgia robótica seria adequada para casos complexos.
como uma justificativa de dizer, olha, porque é uma tecnologia mais nova, cara, então vamos reservar para os casos mais difíceis. Que não tem mais o que fazer, né? Exato. Não vamos pro... Exato. Mas hoje não existe isso. É isso como o Miele falou. Não existe um paciente que eu diga assim, você não pode fazer, a não ser se for um caso que não seja cirúrgico. Se for um caso que não é elegível à cirurgia, e às vezes não é a gente que determina, mas é o tumor que determina como ele vai ser tratado, né? É a classificação do tumor que determina a conduta, às vezes não é o que a gente quer. Mas, e aí nesse ponto, percebeu-se, claro, que hoje em dia não existe mais isso. É tanto que a gente tem uma discussão muito grande quando a gente fala, por exemplo, sobre nefrectomia parcial, sobre uma ressecção parcial do rim. Tem casos que a gente vai pensar. Numa nefrectomia radical, em que a gente tira o rim inteiro, às vezes a laparoscopia vai muito bem. Vai muito bem. Não precisa de uma cirurgia robótica. É como se fosse overtreatment, é passar do limite aí. Talvez não seja necessário fazer uma cirurgia robótica. Mas aí, quando se adequaram para a nefrectomia parcial, as ressecções parciais de rim, a cirurgia em que a gente tira um pedaço do rim, mas não o rim todo, é muito mais complexa que tirar o rim todo. Pois é. É muito mais difícil. Bem mais difícil. E aí, nesse ponto, percebeu-se, acho que tem casos que não precisam de robótica. E aí, hoje, a gente percebe o tanto de recurso tecnológico que a robótica tem, em que você pode usar um ultrassom intraoperatório, você usa um Firefly, que você acaba utilizando um corante no intraoperatório, que lhe dá tanta segurança que é óbvio que cirurgia robótica vai ser elegível para todos os casos que você vai fazer nefrectomia parcial. Sim. Você fica até mais corajoso quando você faz. Seguro, inclusive. Muito mais seguro. Então, assim, eu acho que não existe mais um caso que a cirurgia robótica só seria adequada se fosse complexo. Se for cirúrgico. E aí eu acho que vai. E é uma segurança também, isso que a Arthur colocou, que até mudam os paradigmas aí, né? Então, às vezes, nos tumores que a gente considerava ali ressecava parcialmente. Exatamente. Pô, a segurança ali, você vai ganhando o número de casos, quanto mais cirurgias e tudo mais, então você consegue converter ali por videolaparoscopia e preserva o rim. Então, assim, isso que a gente fala não é simples. Né? Entram vários critérios aí no meio. Até do paciente, né? Exatamente. Além da doença do paciente. Agora, o Jonathan falou, eu lembrei do caso que eu fiz uma cirurgia há 2 semanas atrás. A paciente tinha feito uma cirurgia prévia, 2 cirurgias prévias anteriores. Ela tinha feito tinha tido um tumor na bexiga e tinha tirado a bexiga. Do outro lado, no rim, na verdade, que ela tinha de um lado, acabou tendo um tumor e foi retirado esse rim e ureter desse lado. Então, ela só tinha como via urinária para processamento do sangue, filtragem e eliminação da urina, ele só tinha um rim. E ponto. Não tem mais nada. E neste rim que ela tem, acabaram aparecendo 2 tumores. Um superior e outro inferior. Essa paciente foi, assim, ideal para fazer robótica. Porque tudo que a gente queria era uma preservação. Eu não sei se eu tivesse feito uma cirurgia convencional ou uma laparoscopia, eu teria tanta segurança como eu tive quando eu fiz por robô. E a cirurgia correu, graças a Deus, muito bem. Foi tranquila. A paciente recebeu alta com 1 dia depois, foi para casa. Belo detalhe isso aí. O paciente geralmente, você opera hoje e vai embora amanhã. A recuperação que a gente padrão, fala é isso. Né? A recuperação que a gente fala é isso. Enquanto a cirurgia, por exemplo, a cirurgia aberta, o paciente tem muita dor pós-operatória, sangramento. Na cirurgia robótica, geralmente o padrão é operar no dia e ir embora no outro. Lógico, como a gente está falando, depende de cada caso. Mas o padrão é mais ou menos uma recuperação. 48 horas ali tá em casa já. Inclusive, menos tempo de sonda. Isso é outra coisa também importante a ser dito. Que incomoda no pós-operatório, o paciente vai ficar menos tempo também. Eu adoro isso. E a cada frase que eles falam, eles dizem, isso é importante ser dito. Por isso que eu sempre faço questão de frisar o quanto o Helpcast é uma ferramenta importante para aproximar esses assuntos que, às vezes, as pessoas têm muito medo de chegar para entender e conhecer um pouquinho mais. Então, o Helpcast é essa ferramenta maravilhosa. E vocês que estão na linha de frente, escutam muitas vezes coisas absurdas, né? De pessoas que acham isso, acham aquilo, mas não sabem de fato o que é. Então, eu queria que vocês compartilhassem com a gente quais são os mitos mais frequentes que as pessoas chegam para vocês e falam que estão relacionados à cirurgia robótica. Eu acho que está relacionado à segurança. Acho que o maior medo é assim, vou ser operado por um robô, então o robô vai travar, vai sangrar tudo e não vou conseguir controlar, eu vou morrer na cirurgia. Não é assim, entendeu? É como a gente fala, não é só um cirurgião que opera. O cirurgião tem um cirurgião do console e tem um cirurgião do auxílio. Eu, particularmente, graças a Deus, espero também nunca precisei, por exemplo, converter uma cirurgia robótica. Mas
nós também estamos habilitados não para apenas a cirurgia robótica. Se tiver qualquer intercorrência, a gente vai precisar abrir o paciente, vai fazer um corte e vai salvar a vida dele, entendeu? Mas o robô não vai ser catastrófico. O robô está ali como uma ferramenta de auxílio. Qualquer mínimo problema também nunca vi acontecer, mas se por acaso, porventura, vier a acontecer, tem um médico ali do lado, habilitado para poder resolver a situação. Existe um protocolo? O que é que acontece, sei lá, tiver um problema técnico? Tem. Existe protocolos. Rapaz, na verdade, ele existe na teoria, mas na prática, pelo menos o DaVinci e o DaVinci X, eu nunca vi. Eu nunca vi precisar, por exemplo, o robô agora deu ruim, vamos ter que fazer a cirurgia convencional. Nunca vi isso. Muito provavelmente versões anteriores do robô, os DaVinci mais antigos, passaram por um período de adaptação que tem muito tempo já. E aí, muito provavelmente, a maioria dos erros já foram sanados com as novas atualizações, né? Então, os robôs, inclusive, isso é bem importante de acabar sendo falado, é que eles constantemente passam por manutenção. E a empresa que gerencia os robôs, que é a principal empresa do planeta, que é a Intuitive Surgical, a americana, ela tem um rigor bem intenso nesse ponto. Inclusive, todas as cirurgias até hoje são redirecionadas para eles e eles conseguem identificar problemas no mundo inteiro a partir da sua base. Documentada, né? Documentado. Qualquer são todas as cirurgias documentadas, exatamente. Faz parte do cronograma deles ter isso ligado na rede, né, na internet, então, em tempo real. Então, às vezes, eles podem saber até, antes de começar uma cirurgia, tem algum probleminha ali e a gente vai ter que... Inclusive, ele pode avaliar o cirurgião. Exato. Entendeu? A Intuitive ela consegue avaliar o cirurgião do Brasil, da Índia, de onde for. Entendeu? Exato. Eles têm como, porque eles têm um backup tem o My Intuitive, o aplicativo, que inclusive você também consegue ver seu rendimento. Então, o tempo cirúrgico, ver a quantidade de pinças que você utilizou, as pinças fora de campo, é um mundo. Mas que massa. É uma segurança. Isso, na verdade, é para prezar por segurança do paciente na cirurgia robótica. Parece videogame, mas não é. Parece. Realmente é fascinante, como o doutor já havia falado. E a gente mencionou em vários momentos o DaVinci, né? E vamos falar sobre esse momento da chegada do DaVinci até aqui. Como é que foi esse momento para vocês e o que é que ele representa? Representa a globalização da cirurgia robótica. Agora, na Paraíba, assim, a tendência aqui somente, que a gente fez as primeiras cirurgias lá, mas a tendência é que aconteça 100 cirurgias, 1000 cirurgias, entendeu? A tendência é que os pacientes que moram aqui na Paraíba, seja por via suplementar, seja por via pública, eles consigam ter o melhor tratamento para a cirurgia de próstata, por exemplo, do mundo, entendeu? Então, isso, na verdade, traz uma felicidade, saber que o paciente que às vezes não tem condição, às vezes não tem nem acompanhamento médico direito, pode ser submetido ao melhor procedimento, mais seguro e com mais chance de desfechos funcionais oncológicos e positivos, é gratificante demais para a gente, né? Principalmente eu vejo, assim como ele, eu vejo com muita alegria, né? E a palavra é felicidade mesmo, porque a gente, na nossa formação, a gente se submete a ir para longe, a tentar buscar o melhor e chega lá e lida com certas tecnologias que a gente fica naquela, nossa, quando será que chega? Exatamente. Né? Boa, isso. Quando será que chega? E de repente, não é de repente, né? Foi plantado isso ao longo de anos e finalmente está aqui e está disponível. Então é um motivo de alegria. Aqui estamos em alguns cirurgiões habilitados, sabemos que tem outros, inclusive na própria instituição do HELP, muitas equipes assim, habilitadas e alta competência, então a gente fica feliz em estar levando uma melhor assistência para o público paraibano aqui, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu acho que é um ponto realmente de inflexão do serviço, né? A gente costuma dizer que a entrada do robô em um hospital muda a história do próprio hospital, por vários motivos. Primeiro, Sim. porque ele ganha uma caixa diferente em relação a outros. A tecnologia que está sendo oferecida é uma tecnologia de ponta, então isso é uma mudança brutal. E aí, para mim, o que eu acho que pesa realmente, por vários motivos, são 2 pontos chaves. Primeiro que a gente conseguiu fazer as primeiras cirurgias aqui do HELP e de Campina Grande num processo que a gente fez em 2 pacientes do SUS. Pacientes que com certeza, e inclusive eu os conhecia antes, porque eles tinham passado em consulta antes comigo, muito provavelmente eles não teriam talvez as condições, esses entraves relacionados à parte financeira que a gente mencionou aqui, poderia ser mais difícil o acesso para eles. E a gente conseguiu oferecer em um ganho que é realmente assim, difícil da gente agora pontuar, a gente dizer como foi, o quanto foi para eles. Foi inestimável, foi muito bom para o desfecho clínico deles e eu fiquei feliz demais pelos 2.
E outro ponto-chave que eu acho que eu consigo dizer aqui e mencionar é que a gente acabou fazendo as cirurgias com o presságio de se terem sido as primeiras cirurgias feitas em todo o interior do norte e nordeste desse país por essa plataforma que a gente utilizou. Isso dá um direcionamento muito grande para o hospital nesse ponto e a própria cidade, né? Porque a gente acaba vendo Campina Grande como sendo totalmente vanguardista nesse ponto, né? Em relação a esse quesito. Coisas que tem cidades muito maiores aí, talvez, que acabaram não tendo. Há cidades maiores que Campina Grande no interior do Norte e Nordeste que não conseguiram ter esse efeito. Então, é importante mais a gente mencionar esses dois quesitos aí na inauguração. E a gente lembra que Campina Grande é uma cidade que recebe diversas cidades muito pequenas. Então, acho que se para a gente aqui é um avanço desse tamanho, para essas pessoas que moram em cidades ainda menores e que procuram Campina Grande e chegam e se deparam com um equipamento como esse, é algo ainda maior, é um passo ainda maior que hoje se aproxima dessas pessoas, né? E eu lembro que a primeira cirurgia, ela teve um destaque muito grande, todo mundo comentou por muito tempo, e vocês foram as pessoas responsáveis. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse momento de preparação e como é que foi a cirurgia em si. Na verdade, assim, foi um momento de festa, eu acho. A minha opinião é que a gente foi ali para celebrar, na verdade, uma conquista. A gente não foi para... não foi um dia comum, entendeu? Foi um dia histórico, a gente se preparou para isso. E outra coisa, lá que isso não foi uma preparação de uma semana. Isso. Preparação de 30 anos, entendeu? Desde que a gente entrou toda a formação, né? Perfeito. Na verdade, é uma premiação para todo o nosso esforço, nosso estudo. E poder realizar isso aqui, poder ser vanguardista, querendo ou não, a gente foi vanguardista aqui no interior do Norte e Nordeste, como o Arthur falou, é muito, muito gratificante e com certeza vai estar lá no meu currículo, lá embaixo, que eu tive nas primeiras cirurgias robóticas do interior do Norte e Nordeste. As cirurgias em si foram excelentes, não teve nenhuma intercorrência, basicamente. Os pacientes ficaram muito bem, se recuperaram bem, tiveram desfechos oncológicos e funcionais excelentes, como a gente já esperava. Então, foram mais 2 pacientes que graças a Deus, se saíram muito bem da cirurgia. Eles confiaram, primeiro na gente, né? Tem muitos pacientes que não querem confiar, mas eles confiaram no HELP, confiaram numa tecnologia nova. Imagina você ser o paciente, vem aqui que a gente vai testar uma tecnologia nova em você. O paciente também tem seu mérito, e eles foram muito bem no pós-operatório e graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. E a dúvida aqui, gente como a gente, como é que vocês se organizam lá? Tem espaço para todo mundo? Determinado tempo da cirurgia vai doutor, dessa daqui vai outro doutor. Como é que vocês se organizam? Não, a gente... isso que o Miele falou é bem importante a gente comentar, é que pra gente que já vivia sobre a égide da cirurgia robótica, a gente já estava na rotina mesmo, talvez não foram as cirurgias que foram diferentes, né? Foi um momento, o ambiente, a gente saber que a gente estava fazendo pela primeira vez, que uma equipe de enfermagem, que inclusive precisa ser dito, a gente precisa explicar esse ponto, a enfermagem é o coração da cirurgia robótica, eles participam de forma muito importante. É quem fazem o docking, que é quando o robô entra dentro do corpo do paciente, quando ele faz o undocking, quando a gente tira o robô de dentro. Quem participa desse processo também é a enfermagem, com a manipulação, cuidado com as pinças, a disposição da sala. É tudo muito organizado. A disposição em que fica, por exemplo, são 3 componentes. O carrinho de visão, o robô em si e o console. Toda essa disposição a gente tem que pensar antes, é todo um planejamento antes de realizar a cirurgia. E as telas, a disposição, exatamente. A própria sala é adaptada, na verdade. Ela foi reformada para receber o robô. Então, tudo ali é muito pensado. E quando chega o momento de atuar, né, é uma celebração, como falou o Miele mesmo. Eu achei que foi bem por aí. Eu acho que a gente poderia ter feito aquelas 2 cirurgias em outro hospital. Exato, a gente poderia ter feito aquelas 2 cirurgias em outro lugar. Mas não, ali teve uma coisa diferente, entendeu? Girou em torno de vários fatores para tornar a cirurgia histórica. Eu acho que as cirurgias históricas. Né? Exatamente. E vale ressaltar que durante a primeira cirurgia estava havendo uma transmissão para que estudantes da Unifacisa estivessem acompanhando. Você falou da dificuldade que é para estudar sobre isso e profissionalizar na questão da cirurgia robótica. E como é para vocês, hoje, como profissionais atuantes, estarem fazendo essa ponte entre alunos e entre a cirurgia robótica? Isso na verdade, assim...
Anteriormente, existiam várias tecnologias que não eram explicadas, né? Não eram comuns. Eu falo até pela laparoscopia. Se você pegar 30 anos atrás no Brasil, ninguém falava na laparoscopia, entendeu? Então, conforme vai surgindo uma tecnologia, as instituições de ensino elas têm que se adaptar a isso, tá? E não são muitas que têm essa adaptação, tá? Na verdade, são pouquíssimas que têm adaptação. Eu acho que aqui na Paraíba, na verdade, o único centro de ensino mesmo que tem a tecnologia robótica aqui é o Help, é a Unifacis. Então, isso aí, na verdade, foi um projeto que também, além de ajudar os pacientes, está ajudando os próprios médicos do futuro, entendeu? Um médico que tem... Eu, por exemplo, na minha formação, não tive não tive contato com a cirurgia robótica, mas um estudante hoje da Unifacis consegue acompanhar, conseguiu acompanhar e vai conseguir acompanhar por muito tempo aí, porque eles deram sorte, entre aspas, né, por a competência da fundação para conseguir engrenar aí nesse caminho. Então, eu creio que se eu tivesse vivendo a mesma experiência que eles viveram, eu ficaria muito feliz e orgulhoso da minha instituição. E é um diferencial enorme, né? Como ele falou, a maioria das instituições de ensino não vai ter esse contato com a robótica, não vai ter essa visão, a não ser que seja através de algum professor, alguma coisa isolada. E aqui a instituição ela já proporciona isso. Então, é um diferencial para a própria instituição, até com um atrativo aí para novos alunos, para tudo isso aí. Jonathan pode até... Ele tem bastante contato também com os alunos, até de outras instituições, mas realmente é isso. Não tem outro lugar aqui, que escola médica, que tem esse contato. Não existe. Na verdade, não tem nem residência de cirurgia ou urologia que tem esse contato. Exato. Não existe contato com cirurgia robótica numa facilitação como essa que está tendo agora. Então, o diferencial para os alunos é uma coisa que tem a ver com identificação de oportunidade. Eles precisam entender que essa é uma oportunidade que não existe em outro lugar, para que quem tiver interesse, claro, ninguém é obrigado a todo mundo gostar de robótica, né? Não existe isso, ninguém é obrigado, mas eu acho que a noção da cirurgia, entendimento de como ela funciona, não é necessário que você vá por esse caminho, mas que você consiga ter contato, vai te ajudar muito a entender como é que o mundo vai funcionar daqui a um tempo. Porque não tem como fugir do paciente, né? Porque, independente de você gostar da área cirúrgica, de você ser um cirurgião lá na frente, você vai tratar de pacientes que vão, em algum momento, podem precisar de uma cirurgia, e você ter noção de como aquilo funciona, do benefício que pode trazer ou não, já pode ingressar até direcionar esse paciente no futuro. O senhor falou aí de futuro, já dá para pensar em como é que a gente pode imaginar uma sala de cirurgia daqui a, 10 anos? Mas tem como. Espero que ele continue com a gente. Eu espero que a gente ainda esteja no meio. Exatamente. O grande receio é que daqui a um tempo eu acho que não. Esteja mais no meio. Não. Mas, sim, tem como a gente começar a perfilar como é que as coisas vão caminhar. As novas atualizações do robô da Vinci, inclusive o robô novo da empresa, o da 25, já tem recurso de inteligência artificial dentro. Mas, de novo, a gente precisa deixar claro que nada é feito sem o comando do cirurgião. Mas são recursos da seguinte forma. Por exemplo, quando durante a cirurgia, tem um dos recursos do robô que ele vai criando meio que um backup ali de quando você toca numa estrutura e ele vai direcionando a força, tênsio que você está fazendo sobre o tecido. E aí vai aparecer um velocímetro, parece um velocímetro assim do lado, dizendo quanto você está fazendo de força. Na verdade, seria... exatamente, quanto você está apertando. Então, teoricamente, ali, quanto mais força você pôr no tecido, ele vai sinalizar, não precisa apertar tanto. Esse aqui você pode tracionar mais. Então, na verdade, a gente vai ver cada vez mais a integração. Tem outro robô também japonês, o Kangdu, que ele vai integrar o exame de imagem dentro da própria cirurgia. Ou seja, é como se eu tivesse ali um norte do meu direcionamento. Você planeja a tua cirurgia antes dela de ser realizada. Recursos de inteligência artificial vão mais ou menos dizer como é que funciona o corpo do paciente. Você vai operar um teste antes de operar o paciente. Então, esses são caminhos que a gente vai ter. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial vai entrar muito, mas ainda não no cenário de automação. Ou seja, fazer tudo sozinho. Acho que aqui a gente ainda vai ter bastante a intervenção humana. Isso aí, na verdade, é um mundo. A gente vive um mundo agora de atualizações. Tem robôs agora que, por exemplo, só tem uma entrada, só tem um portal. Você precisa fazer apenas um corte de 2 dedos ali, 3 dedos. Que dentro do próprio trocar tem todas as pinças. Então, o paciente sai, a princípio, com um corte. A cirurgia robótica tem corte, tá? Isso também é uma coisa importante ser frisada. Os mesmos cortes que a gente usa na laparoscopia, a gente usa os cortes na cirurgia robótica, que a gente precisa colocar os trocáteres, que são justamente para onde vão entrar
as pinças. Tem robôs, por exemplo, acho que o Kangdu, que você consegue operar com 2 cirurgiões. 2 cirurgiões. Então, em vez de um cirurgião operar, 2 cirurgiões operam. Um consegue auxiliar o outro sentado ali na própria... Telecirurgia também, né? Tem Que a já é parte uma de telecirurgia. realidade também, que é um cirurgião está numa sala, em um local, e operar o robô que está com outra equipe em outro local. Então, isso aí já é uma realidade, São né? avanços, Nos são centros. avanços. São avanços que a gente está vendo que está crescendo, está caminhando, mas a gente precisa também entender que a gente está começando algumas coisas aqui, né? Então, já é uma diferença de tecnologia absurda se você comparar o que está sendo efetivado agora do que era feito ano passado. Então, daqui realmente a 10 anos, a gente vai imaginar que as coisas vão ser bem diferentes. Né? Então, mas eu acho que o avanço da entrada do robô aqui já foi uma coisa... Até porque, né, Arthur, se você pegar 5 anos atrás, nem tanto. Talvez 2 anos atrás, a quantidade de robôs que você tinha... Até não tinha nem no estado da Paraíba, né? No estado da Paraíba não existia robôs há pouco mais de um ano. Hoje em dia, a gente já está chegando quase o mesmo número de robôs. Aliás, a gente tem o mesmo número de robôs que a cidade de Recife. Então, assim, as coisas já mudaram muito. Muito mesmo. E aí a tendência... sei lá, há 4 anos atrás a gente não tinha, inclusive, urgência para fazer cirurgia de cálculo em Campina Grande. Então as coisas mudam, a medicina muda e graças a Deus tem mudado para melhor. Isso. Mas obviamente que a cirurgia robótica faz parte desse quebra-cabeças aí. Imagina, doutor Arthur, se uma máquina tira seu trabalho, o homem não, aí eu vou fazer o quê? O homem enlouquece. Eu vou para onde? Eu faço o quê? Não sei. A gente tem um bloco de interação onde a gente solta uma caixinha de pergunta e o pessoal participa mandando as dúvidas mais frequentes, né? E eu tenho uma pergunta de uma estudante de enfermagem da Unifacisa que inclusive assistiu à cirurgia e ela ficou com uma dúvida e mandou pra gente a pergunta assim: quantas cirurgias podem ser feitas no dia com o robô? Aí depende demais. Depende de qual cirurgia. E depende do caso da cirurgia também, né? Depende do caso da cirurgia. O que acontece é que as pinças que a gente utiliza na cirurgia robótica, elas têm número limitado de uso. Tá? Então, são 10 usos basicamente por pinça, então a gente não pode usar... Isso é por questão de segurança. A 11ª vez, talvez a pinça já não funcione como ela deveria funcionar de forma segura. E depende muito do tipo de cirurgia. Às vezes tem cirurgias que, mesmo na cirurgia robótica, elas demoram. Tá? Então, a gente, geralmente, pelo menos eu, Arthur, acho que o Jonathan também tem a mesma concepção, a gente não faz mais que 2, que eu acho que é por segurança mesmo. Tanto para a equipe ficar descansada, como para o paciente também não ter, por exemplo, uma pressa para entrar outra sala depois. Mas, assim, em centros de alto volume, sai um cirurgião, entra outro cirurgião para fazer outra cirurgia e vai rodando o dia. Já teve vezes que eu entrei em cirurgia 10 horas da noite para fazer uma cirurgia robótica, entendeu? Porque a gente vai rodando, centros de alto volume funcionam assim. Então, a princípio, por ser uma máquina, tem esse benefício, né, de a gente ter esse número mais estendido de procedimentos cirúrgicos, mas para o médico em si, não é legal ficar fazendo várias cirurgias repetidas no mesmo dia, até por causa do cansaço físico e mental. Ela não cansa, a gente cansa. A máquina não cansa, a gente cansa, exatamente. Essa pergunta foi de Ana Beatriz, fica aí o registro, e tem uma outra de Solange. Ela perguntou assim: quais as cirurgias que podem ser realizadas com o robô? Aí a gente já conversou um pouco, né? Pronto. Depende muito das equipes. Aí tem a equipe de ginecologia que opera, a equipe de cirurgia torácica, a equipe própria cirurgia geral, o aparelho digestivo e a urologia, que vem sendo o cargo-chefe aí. Pronto, aí temos a última, que foi de Silviana. A cirurgia de coluna se faz na robótica? Existe robô para cirurgia de coluna, mas não é esse que tem no hospital. Existe robô mesmo. Tá? Inclusive está sendo lançado. Esse ano foi lançado no congresso deles, da cirurgia de coluna. Não é que foi lançado. Na verdade, ele já tem validação, mas eles tinham um stand para divulgação. Mas não é a mesma coisa. Com esse robô que a gente tem, ele não faz cirurgia de coluna. Não é. Esse seria outro tipo de robô. Entendeu? Tu falou, as primeiras cirurgias robóticas era um robô chamado Puma 560, é o nome do robô. Eles foram feitos justamente para neurocirurgias e cirurgias ortopédicas. Então, mudou, né, um pouco. Hoje a ortopedia realmente não tem um volume tão significativo, mas também é uma tendência aqui no futuro. A dissecção ali do espaço intervertebral, que é o robô foi feito para espaços pequenos. Então, se tem um espaço pequeno, dá para a gente dar um jeitinho de colocar um lá. Então, talvez no cabeça futuro... e pescoço. Exato, pode fazer, pela boca. Pela boca o robô entra. Então, Pronto. Tem espaço para tudo. É uma questão só de que tem áreas que desenvolveram mais que outras, mas... Existe alguma inovação tecnológica que vocês gostariam muito de ver? No robô, com robótica ou fora o robô? Tanto faz, aí na área de atuação de vocês.
Rapaz. Eu queria muito, cada vez mais, que a gente conseguisse ter mais recursos para utilizar com o robô. Isso eu queria bastante. Isso eu fico queria. curioso para ver essa questão dos exames, por exemplo, acoplado. Eu acho que seria interessante, né? Então, eu vi só lá no Congresso Mundial do ano passado, em Estrasburgo, eu testei esse robô lá com eles e eu vi, mas assim, é bem realista, inclusive. A representação 3D é bem interessante. Só que tem muita coisa que a gente ainda está por vir, sabe? Tipo assim, a gente está esperando, inclusive, um robô que vai ser lançado pela Johnson já tem anos, que agora entrou em parceria com a Google. Então, vocês imaginam, duas empresas extremamente fortes, de um ramo de tecnologia, outro de ramo de saúde, que são, inclusive, uma das maiores, cada um do seu ramo, e que vão se juntar para fazer um robô. Imagino que vai vir desse robô, A gente entendeu? faz outro podcast para Exato. falar sobre isso. Aí o help ajuda. Isso aí. Pessoal, o tempo urge, a gente já vai se encaminhando para o final. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês pela presença e disponibilidade. Eu sei quanto é difícil achar uma brechinha nessa agenda tão corrida de vocês. E para a gente encerrar de fato com o pessoal, eu vou deixar esse espaço em aberto para que vocês mandem uma mensagem para os alunos da Unifacisa que tiveram essa oportunidade, para os pacientes que ainda têm medo de enfrentar uma cirurgia robótica e para as pessoas que costumam dizer que a tecnologia vai substituir o médico. Fiquem bem à vontade, falem aí o que acharem pertinente. Mais uma vez eu começo agradecendo, né, pelo convite, né, pelo espaço cedido, que é um espaço de extrema importância para a gente exatamente quebrar essas barreiras, né? Que ainda existem muitas barreiras. Então, aos alunos vai aquela mensagem de aproveitem, não é sempre que a gente tem essa possibilidade. Com certeza, nós três aqui gostaríamos de ter essa oportunidade lá atrás, como vocês estão tendo agora. Então, aproveitem. A gente sabe que vão ter limitações, né? Todo mundo vai ter acesso, não sei como é que vai funcionar. Mas a ideia é que está disponível e que vocês, sendo alunos, vocês tenham um maior acesso. Tá? E em relação aos pacientes, a tecnologia está à disposição, isso é importante dizer. Vai ser caso a caso ainda, então assim, não é todo mundo que é candidato, mas os casos certamente que forem favoráveis a gente quer utilizar pela segurança, pelo benefício, por tudo que a gente já comentou aqui. Não só para o paciente, mas também para a gente. Né? E lembrando também que o médico não vai indicar uma cirurgia robótica a um paciente se ele não vê que Exato, tem futuro, que exato. pode ser efetiva, né? Então, a gente também, a gente tá aqui, é bom falar que a gente está à disposição também. Toda vez que tiver uma cirurgia robótica, interno, um aluno, até o próprio médico, se qualquer idade, médico novo, médico velho, Verdade. a gente está disponível para mostrar, porque quanto mais gente souber do benefício, mais a tendência que funcione, que o nosso programa, que na verdade já é um sucesso, continue crescendo e ajudando todos os nossos pacientes aí, do SUS e da saúde suplementar. Perfeito. Arthur? Bem, minhas finalizações, eu agradeço o convite ao hospital, à fundação, à Facisa. Eu acho que a gente está diante aqui de um cenário que é algo realmente novo. A gente está fazendo realmente história, acho que isso é muito importante a ser dito. Falar para os alunos que quem tiver interesse e quem não tiver interesse também, que participe do processo. Acho que isso é importante para a gente mencionar para eles como aprendizado. Falar para os pacientes que as dúvidas que possam existir, acho que a gente está diante de um período em que não há medo para a gente buscar as informações. Às vezes eu costumo dizer que para o paciente, quem mais tem que saber do problema de saúde não é o médico, mas é ele mesmo. Então o paciente tem uma voz ativa durante o processo, ele precisa entender o que está acontecendo com ele, caso ele tenha dúvida. Hoje a gente tem tantos recursos disponíveis na internet para ele pesquisar, mas tem uma conversa que é salutar. Ele pode pesquisar onde ele quiser, mas no consultório, com o médico, todas as dúvidas são sanadas. Então, acho que tem muita coisa que a gente precisa, muita coisa que a gente comentou aqui, que pode não ter ainda explicado em relação às dúvidas que eles tenham, a gente sempre vai as tirar no consultório. Acho que isso é importante para ser dimensionado também. Agradecer o convite e dizer que a gente está aí para, como o Miele falou, à disposição de todos os alunos e outros colegas médicos, que eu acho que a gente também está nesse processo, a gente está no processo que outros médicos consigam também certificar e ter interesse na área. E é isso, a gente fica à disposição. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi, é que cada caso é um caso, então a gente tem que parar de estar pesquisando as coisas no Google e procurar os médicos de verdade, né? É isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada a você que ficou até aqui conosco, que também tem acompanhado todos os outros episódios. Vou lembrar você das nossas redes sociais para que você possa interagir e continuar acompanhando tudo aqui com a gente. Lá no Instagram, hospital.help.
no YouTube Hospital Help. Então fica ligado, continua participando com a gente. O Helpcast é um podcast quinzenal que vai ao ar nas quartas-feiras. Então a gente está sempre aqui esperando por você, debatendo assuntos sempre muito pertinentes. Então, até a próxima!